Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook Deixar Ir, de David Hawkins. Capítulo 5. O medo. Todos conhecemos as muitas faces do medo. Sentimos ansiedade e pânico flutuando livremente. O medo nos paralisou e congelou, com o latejar e a apreensão que o acompanha. As preocupações são medos crônicos. A paranoia é sua manifestação extrema. Nas formas mais brandas de medo, apenas nos sentimos desconfortáveis. Na pior das hipóteses, ficamos ariscos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpressivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos e desconfiados. Sentimos-nos bloqueados, na defensiva, presos, ameaçados, culpados e com medo do palco. Podemos ter medo da dor e do sofrimento, de viver, de amar, de proximidade, de rejeição, de fracasso, de Deus, do inferno, da condenação, da pobreza, do ridículo e da crítica, de ficarmos presos, da insuficiência, do perigo, desaprovação, tédio, responsabilidade, tomada de decisão, autoridade, punição, mudança, perda de segurança, violência, perda de controle, sentimentos, manipulação. Ser descoberto, altura, sexo, estar sozinho e ser responsável e medo de si mesmo. Há também outra causa de medo que muitas pessoas desconhecem: o medo de retaliação. Esse medo surge do desejo de se esquivar, revidar e atacar. Ao abandonar o medo, muitas vezes direcionamos nossa raiva para o próprio objeto do medo. A vontade de abandonar o medo e superá-lo nos leva ao próximo nível, que é a raiva. Enfrentando essa combinação de sentimentos de medo/raiva e nos rendendo instantaneamente, chegamos ao orgulho e à coragem. Medo de falar em público. Um excelente experimento é abandonar o medo do seu próprio medo. Quando saímos, por estarmos preocupados com o medo, percebemos que é apenas um sentimento. Na verdade, é muito mais tolerável do que a depressão. Surpreendentemente, a pessoa que sofreu uma depressão profunda dá as boas-vindas ao ressurgimento do medo. É melhor sentir medo do que desespero. Para entender como você se reforça, temos que examinar outra das leis da consciência. O que você mantém em sua mente tende a se manifestar. Qualquer pensamento que tenhamos consistentemente na mente e ao qual damos energia tenderá a se manifestar em nossa vida. Portanto, o medo gera pensamentos de medo. Quanto mais mantemos esses pensamentos em mente, mais provável é que o evento temido ocorra e que, por sua vez, reforça o medo. Quando eu era médico residente, tinha medo de falar em público. Assim que pensei em ficar na frente de meus colegas para apresentar um caso de paciente, minha voz me desafiaria de puro medo. Ao manter esse medo, como era inevitável, surgiu a situação de ter que apresentar um caso em uma reunião de equipe. Depois de ler alguns parágrafos do histórico médico, minha voz começou a vacilar e a enfraquecer. E finalmente desapareceu. O medo em minha mente tornou-se realidade e, claro, reforçou meu medo de falar em público e me levou à apatia. Depois disso, por muitos anos, o sistema de crenças limitantes "não posso falar em público, não sou um orador" operou. Evitei toda e qualquer ocasião para falar, com a consequente perda da autoestima, cancelamento de atividades e limitação de objetivos vocacionais. Com o passar dos anos, o medo assumiu outra forma. O sistema de crenças passou a ser: não quero falar porque posso ser um orador chato. Finalmente, surgiu a ocasião em que era necessário falar em uma reunião pública. Consegui sentar e encontrar coragem para enfrentar o medo. Meu diálogo interno foi: qual é a pior coisa que poderia acontecer? Bem, você pode ser terrivelmente chato. Isso me trouxe à mente todos os discursos enfadonhos que outros haviam feito. E então pude aceitar que, na verdade, um discurso chato é uma coisa comum e certamente não é o fim do mundo.
Abandonei o orgulho e a vaidade que se escondia por trás desse medo. Sim, pode acontecer que o discurso seja terrivelmente enfadonho. Finalmente, o dia fatídico chegou. Eu havia escrito um documento e só precisava lê-lo. Sim, teria sido muito mais interessante improvisar. Mas, desde reconhecendo e aceitando o medo, escrevi o discurso de antemão. Era hora de subir ao pódio. Apesar do medo e de ler o discurso em tom de voz monótono, consegui a façanha. Depois, alguns amigos me disseram: tecnicamente, foi um bom discurso. Mas, cara, com certeza era chato. No entanto, meu eu interior não se importou. Ele estava animado por ter tido a coragem e a aceitação para enfrentar a situação. O fato de ter sido enfadonho era irrelevante. O importante era o que ele tinha. Minha autoestima aumentou por ter superado o medo e a inibição. Não precisava mais evitar falar. Na verdade, desenvolvi o hábito de iniciar cada apresentação com um aviso para o público. Sou um dos palestrantes mais chatos do mundo e, na verdade, posso ser bastante enfadonho. Surpreendentemente, isso provocou risos na plateia. Essas risadas significavam a aceitação de nossa humanidade comum. Então, os medos desapareceram. Achei o humor valioso para falar em público. É uma maneira de ser um com o público e descobrir sua compaixão. Uma vez que nos juntamos a eles em compaixão, podemos sentir seu encorajamento. Nós os amamos por aliviarem o medo e nos aceitarem, e eles nos amam por fazermos algo que também temem. Ao fazer essa evolução dos níveis de emoção, você gosta de falar em público. Percebemos que uma parte da mente pode ser muito divertida quando surge a ocasião. Com o tempo e entrega completa, parei de ler discursos preparados e comecei a improvisar. Com a experiência, minhas falas foram melhorando, gerando novos convites para falar. Eu apareci em programas de televisão e outras mídias nacionais. Há um longo caminho de ter muito medo de ler uma história, um caso, na frente de alguns estagiários e desfrutar de falar para milhões de telespectadores em uma rede de televisão sobre a Barbara Walters espetáculo. Todos nós nos beneficiamos muito ao nos libertarmos da inibição e alcançarmos o sucesso, pois o processo de aprendizagem automaticamente se espalha para muitas outras áreas de nossas vidas. Tornamo-nos mais capazes, mais livres e mais felizes, e com isso sentimos paz de espírito. O efeito curativo do amor. O medo é tão pandêmico em nossa sociedade que governa o mundo. Foi também a emoção predominante entre os milhares de pacientes que tratei ao longo de décadas de prática clínica. É tão extenso e assume tantas formas que não há páginas suficientes neste livro para listar todas as suas variedades. O medo está relacionado à nossa sobrevivência, então a mente dá a ele um tratamento especial. Para a maioria, o medo é tão difundido que a vida constitui um gigantesco conjunto de dispositivos compensatórios para vencê-lo. Mas, mesmo isso não é suficiente. Por isso, somos repetidamente apresentados a situações de medo na mídia. Como no noticiário desta manhã. Um grupo terrorista ameaça envenenar nosso abastecimento de alimentos. Esses tipos de manchetes são constantes, como se quisessem dar à mente mais oportunidades de dominar a mais temida de todas as emoções. Como diz a letra de uma música, estamos presos entre o medo de viver e o medo de morrer. Quando todos os dispositivos compensatórios da mente falham e o medo flui para a consciência com óbvios ataques de ansiedade ou fobias, rotulamos a pessoa como tendo uma neurose de ansiedade. Deve-se notar que Valium é um dos medicamentos mais vendidos no Ocidente. Os medos tendem a aumentar. Assim, o típico paciente com fobias apresenta uma extensão progressiva do medo a cada vez mais áreas de sua vida, o que restringe ainda mais sua atividade e, em casos graves, o leva à imobilização total. Esse foi o caso de uma paciente chamada Betty. Betty tinha 34 anos, mas parecia muito mais velha, porque era magra e emaciada. Ela entrou no escritório totalmente carregada
com sacos de papel contendo mais de 56 preparações diferentes de lojas de alimentos naturais, vitaminas, suplementos nutricionais e alimentos especiais. Seu medo começou como uma fobia de germes, e logo tudo ao seu redor parecia estar contaminado por eles. Seu medo de contrair doenças contagiosas evoluiu para o medo do câncer. Ela acreditava em todas as histórias terríveis que lia, por isso tinha medo de comer quase tudo. Ela estava com medo do ar que respirava e da luz do sol entrando em contato com sua pele. Ela não se sentou no escritório porque temia que a cadeira pudesse ser contaminada. Cada vez que precisava de uma receita, pedia que ela fosse escrita em um receituário que não foi tocado. Além disso, ela própria queria arrancar a página do talão de cheques. Ela não queria que eu a tocasse, caso carregasse os germes do último paciente a quem dei a mão. Ela usava luvas brancas o tempo todo. Ela me pediu para ser tratada por telefone, pois estava com muito medo de fazer a viagem para o escritório novamente. Na semana seguinte, ao telefone, ela me disse que estava ligando de casa porque agora estava com medo de sair. Ela tinha medo de ladrões, estupradores e da poluição do ar. Ao mesmo tempo, ela tinha medo de piorar se ficasse na cama. E para aumentar todos os seus outros medos, temia estar perdendo a cabeça. Ela estava preocupada que o medicamento não a ajudasse e que pudesse ter efeitos colaterais. Mas ela estava preocupada em não tomá-lo, por medo de não melhorar. Mas agora ela estava com medo de engasgar com os comprimidos e havia parado de tomá-los. Seus medos eram tão paralisantes que toda a ação terapêutica era totalmente bloqueada. Ela não me permitiu falar com sua família. Ela estava com medo de que descobrissem que ela estava visitando um psiquiatra e pensassem que ela estava louca. Fiquei totalmente perplexo e vasculhei meu cérebro por semanas, me perguntando como poderia ajudá-la. No final, eu deixei para lá. Experimentei o alívio da entrega total. Não há absolutamente nada que eu possa fazer para ajudá-la. A única coisa que me resta fazer é amá-la. E é isso que eu fiz. Ele apenas pensava nela com amor e frequentemente enviava-lhe pensamentos amorosos. Dei-lhe todo o amor que pude quando conversamos ao telefone. E finalmente, depois de alguns meses de terapia do amor, ela melhorou o suficiente para vir para a consulta. Com o passar do tempo, ela melhorou e seus medos e inibições começaram a diminuir, embora nunca tivesse entendido. Ela estava com muito medo de falar sobre questões psicológicas. Disse a ela então, durante os meses e anos de tratamento, tudo o que fiz foi amá-la. Este caso ilustra um conceito que introduzimos no capítulo sobre apatia. Uma vibração superior, como o amor, tem um efeito curativo na vibração inferior, que no caso dessa paciente era o medo. Esse amor é um mecanismo de reafirmação. Muitas vezes podemos acalmar os medos de outra pessoa com nossa mera presença física e por meio da energia amorosa com que a projetamos e envolvemos. Não é o que dizemos, mas nossa presença que tem efeito curativo. Aqui está outra das leis da consciência. O amor cura o medo. Este é o tema central de uma série de livros, escrito pelo psiquiatra Jerry Jampolsky. Como amar é libertar você do medo. Foi também a base para a cura no Centro de Cura de Atitudes em Manhasset, do qual fui cofundador e conselheiro médico. A cura por atitude aborda a interação entre pacientes com doenças muito sérias ou potencialmente fatais, e o processo de cura trata de abandonar o medo e substituí-lo pelo amor. Este é o mesmo mecanismo de cura demonstrado pelos grandes santos e curadores iluminados, cuja mera presença tem o poder de curar devido à intensa vibração de amor que eles irradiam. Esse poder de cura, que é a base da cura espiritual, também é transmitido por pensamentos de amor. Multidões de pessoas ao longo da história foram curadas somente com esse tipo de amor. Madre Teresa é creditada por curar um grande número de pessoas por esse mesmo mecanismo de amor incondicional e presença iluminada. Para quem não está familiarizado com as leis da consciência, esse tipo de cura parece milagroso. Mas, para quem os conhece, são fenômenos comuns e esperados. Os níveis mais elevados de consciência
por si próprios, são capazes de curar, transformar e iluminar os outros. O valor do mecanismo da entrega é que, ao liberar as barreiras do amor, a capacidade de amar aumenta progressivamente e a energia do amor tem a capacidade de curar a nós mesmos e aos outros. A única desvantagem desse tipo de cura é que geralmente é mantida perto de uma pessoa capaz de irradiar altos níveis de amor. Mas a doença retorna quando não está mais em sua presença, a menos que o próprio paciente tenha aprendido a elevar seu nível de consciência. Bem, você pode dizer, se enviar pensamentos de amor tem tanto poder de cura, por que os hospitais estão cheios de pessoas doentes com famílias atenciosas? Por que o amor da família não cura o paciente? A resposta está no tipo de pensamento que a família envia ao paciente. Se você examiná-los, verá que são principalmente pensamentos de angústia e medo, acompanhados de culpa e ambivalência. Poderíamos imaginar o amor como a luz do sol e os pensamentos negativos como nuvens. Nosso eu superior é como o sol, mas todos os pensamentos negativos, dúvidas, medos, raiva e ressentimentos escurecem aquela luz que, no final, passa por eles muito enfraquecida. Jesus Cristo disse que todos nós, pela fé, temos potencialmente o poder de curar. O santo ou pessoa de consciência superior é, por definição, alguém que removeu as nuvens da negatividade e irradia totalmente o poder de cura do sol. Essa também é a razão pela qual os santos têm tal poder magnético que atraem multidões. Por exemplo, no aniversário do falecido santo indiano, Sri Ramana Maharshi, havia 25.000 pessoas sob o sol escaldante tropical, ombro a ombro, como um só homem, para celebrar sua presença e desejar-lhe boa sorte. Conforme sistematicamente abandonamos nossos medos e resistências e os rendemos, a energia ligada ao medo torna-se disponível para brilhar como a energia do amor. Portanto, o amor incondicional tem o maior poder, que é o poder dos santos famosos. O amor incondicional é também o poder da mãe e do pai, cuja presença é essencial para o aprendizado do amor nos filhos à medida que crescem. Freud observou que a coisa mais sortuda que pode nos acontecer é sermos os filhos favoritos de nossas mães. E quanto àqueles de nós que não tiveram a feliz experiência de ser borrifados com amor incondicional enquanto cresciam? Há uma crença generalizada de que, se não tivéssemos essa experiência, seríamos de alguma forma aleijados ou ficamos com cicatrizes permanentes. Na verdade, não é esse o caso. Uma pessoa que experimentou muito amor na infância tem menos medo e um começo favorável. Mas o amor é inerente a todos, pela própria natureza de nosso ser e pela energia vital que flui através de nós e nos permite respirar e pensar. Todos temos o mesmo nível vibracional de amor. Se, olhando para dentro de nós, vemos que permitimos que medos amplos bloqueiem a experiência de nossa própria natureza, podemos redescobrir o amor usando o mecanismo de entrega e liberação de nuvens de negatividade. Ao redescobrir esse amor dentro de nós, encontramos a verdadeira fonte de felicidade. Aproveite a sombra. Um dos bloqueios que impede o desenvolvimento emocional é o medo do que está enterrado no inconsciente. Carl Jung chamou de sombra, aquela área que não queremos ver e que não queremos nos apropriar. Ele disse que o eu não pode ser saudável e completo a menos que a sombra seja vista e reconhecida. Isso significa que é enterrado dentro de cada um. No que Jung chamou de inconsciente coletivo, está tudo o que você não gosta de admitir sobre si mesmo. O ser humano médio, disse ele, prefere lançar sua sombra sobre o mundo, condená-lo e vê-lo como mal, pensando que seu problema é lutar contra o mal no mundo. Na realidade, o problema não é o outro, senão reconhecer a presença de tais pensamentos e impulsos em si mesmo. Reconhecendo-os, eles se calam e não mais nos dominam inconscientemente. Ao examinar nossos medos do desconhecido, que na verdade são medos do que está nas profundezas do inconsciente, ajuda a ter senso de humor. Uma vez vista e reconhecida, a sombra não tem mais nenhum poder. Na verdade, apenas nosso medo desses pensamentos e impulsos lhes dá algum poder. Quando nos familiarizamos com nossa sombra,
não teremos mais que projetar nossos medos no mundo e eles se evaporarão rapidamente. Por que as infindáveis séries de televisão, retratando todos os tipos de crimes, são tão atraentes? A atração se deve ao fato de que todas as fantasias inconscientes e proibidas do próprio psiquismo estão representadas na tela, onde não há perigo. Quando estamos dispostos a ver as ações na tela em nossas próprias mentes, de onde elas realmente se originam, a atração desse entretenimento desaparece. Pessoas que reconheceram o conteúdo de sua própria sombra não têm interesse em crime, violência ou desastres terríveis. Um dos obstáculos para se familiarizar com os medos de sua própria mente é o medo das opiniões dos outros. O desejo de aprovação passa por nossas mentes em uma fantasia constante. Nós nos identificamos com as opiniões de outras pessoas, incluindo figuras de autoridade, de tal forma que as ouvimos como nossa própria opinião sobre nós mesmos. Ao analisar os medos, é bom lembrar que Jung considerava esse armazenamento do proibido na sombra como parte do inconsciente coletivo. Essa expressão indica que todos nós temos esses pensamentos e fantasias. Não há nada de único em nenhum de nós, na maneira como simbolizamos as emoções. Secretamente, todos têm medo de ser estúpidos, feios, mesquinhos e fracassados. A mente inconsciente não é bem educada. Pense em conceitos vulgares. Quando você pensa na frase morte para o vagabundo, o inconsciente significa isso literalmente. Olhe bem dentro de você da próxima vez que alguém interrompe o trânsito e imagine o que você realmente faria com essa pessoa se fosse estritamente honesto consigo mesmo e não censurasse as imagens que vêm à mente. Você gostaria de chutá-lo para fora da estrada, certo? Pulverize. Jogue-o do penhasco. Não é certo? É assim que o inconsciente pensa. O senso de humor é útil, porque quando você olha para essas imagens, elas são cômicas. Não há nada de errado com eles. O inconsciente simplesmente trata as imagens assim. Isso não significa que você seja uma pessoa má ou um criminoso em potencial. Significa apenas que você conseguiu ser honesto e encarar como a mente animal humana age nesse nível. Não faz sentido ser melodramático, autodepreciativo ou trágico em relação a isso. O inconsciente é rude e incivilizado. Enquanto o seu intelecto estava no colégio, seu inconsciente permaneceu na selva, onde ainda pula de árvore em árvore. Ao observar a sombra, não é aconselhável ficar afetado ou apreensivo. Também não é a hora de interpretar literalmente, porque os símbolos do inconsciente são apenas isso, símbolos, e são primitivos por natureza. Se trabalharmos com eles conscientemente, eles podem nos fortalecer em vez de nos inibir. É preciso muita energia para manter a sombra enterrada e suprimir os muitos medos. O resultado é que nossa energia se esgota. No nível emocional, isso se expressa como uma inibição da capacidade de amar. No mundo da consciência, semelhante atrai semelhante. Então o medo apenas atrai mais medo, e é igualmente verdade que o amor atrai amor. Quanto mais tememos, mais situações de medo atrairemos para nossas vidas. Cada medo requer energia adicional para criar um dispositivo de proteção. Assim, no final, toda a nossa energia é consumida em medidas defensivas. A disposição de observar o medo e trabalhar com ele até que estejamos livres traz recompensas imediatas. Cada um de nós armazena dentro de si uma certa quantidade de medo reprimido. Esse medo se espalha por todas as áreas da vida. Colore todas as nossas experiências, diminui a alegria de viver e se reflete nos músculos da face, de forma que afeta nossa aparência, força física e estado de saúde. O medo crônico suprime gradualmente as funções do sistema imunológico. O teste de cinesiologia demonstra instantaneamente que um pensamento de medo causa uma redução significativa na força muscular e interrompe o fluxo de energia dos meridianos para os órgãos vitais do corpo. Embora saibamos que é totalmente prejudicial aos nossos relacionamentos, saúde e felicidade, nós nos apegamos ao medo. Por quê? Temos a fantasia inconsciente
de que o medo nos mantém vivos, e isso porque está associado a todos os mecanismos de sobrevivência. Temos a ideia de que se abandonássemos o medo, nosso principal mecanismo de defesa, ficaríamos vulneráveis. Na verdade, o oposto é verdadeiro. O medo nos cega para os perigos reais da vida. Na verdade, o medo em si é o maior perigo que o corpo enfrenta. O medo e a culpa causam doenças e fracassos em todas as áreas de nossas vidas. Podemos realizar as mesmas ações de proteção com amor e não com medo. Não podemos cuidar de nossos corpos, porque os apreciamos e valorizamos, em vez de por medo da doença e da morte. Não podemos estar a serviço dos outros por amor e não por medo de perdê-los. Não podemos ser gentis e corteses com os estrangeiros, porque nos preocupamos com os nossos semelhantes, em vez de por medo de perder sua boa opinião sobre nós. Não podemos fazer um bom trabalho, porque nos preocupamos com o nosso desempenho e com nossos colegas. Não podemos fazer nosso trabalho bem, porque nos preocupamos com os destinatários de nossos serviços, em vez de por medo de perder nosso emprego ou perseguir nossa ambição. Não podemos conseguir mais pela cooperação do que pela competição temerosa. Não podemos dirigir com cuidado porque temos muito respeito por nós mesmos e cuidamos do nosso bem-estar e de quem nos ama, e não por medo de um acidente. Em um nível espiritual, não seria mais eficaz cuidar de outros seres humanos por compaixão e identificação com eles, em vez de tentar amá-los por medo do castigo divino? A culpa. Uma forma particular de medo é a culpa. Está sempre associada a um sentimento de injustiça e potencial punição, seja real ou fantasia. Se a punição não é recebida do mundo exterior, é expressa como autopunição emocional. A culpa acompanha todas as emoções negativas. Assim, onde há medo, há culpa. Se você tiver um pensamento de culpa e tiver alguém para testar sua força muscular, você verá o músculo enfraquecer instantaneamente. Seu hemisfério cerebral fica desincronizado e todos os seus meridianos de energia ficam desequilibrados. A natureza, portanto, diz que a culpa é destrutiva. Se a culpa é tão destrutiva, por que tantos elogios estão acontecendo? Por que os chamados especialistas consideram isso benéfico? Por exemplo, um psiquiatra escreveu um artigo no qual dizia: "A culpa é boa para você", referindo-se ao que ele chama de culpa adequada. Vamos dar uma olhada em tudo o que realmente envolve a culpa e ver se concordamos ou discordamos. Ao atravessar a rua, você olha para os dois lados para ver se um carro está se aproximando. Como você chegou a isso? Quando você era criança, disseram que era ruim atravessar a rua. Vemos que a culpa substitui o senso de realidade em uma mente subdesenvolvida, como a de uma criança. É um comportamento aprendido que supostamente tem um valor prático: prevenir um grande erro ou a repetição de um anterior. 99% da culpa não tem nada a ver com a realidade. Na verdade, as pessoas mais piedosas, mansas e simples geralmente estão cheias de culpa. Na realidade, a culpa é autocondenação e a negação do valor de alguém como ser humano. A culpa é tão prevalente quanto o medo. O que quer que façamos, nos sentimos culpados. Uma parte de nossa mente diz que deveríamos estar fazendo outra coisa ou que deveríamos estar fazendo melhor. Devemos obter uma pontuação melhor quando jogamos golfe. Devíamos ler um livro em vez de assistir TV. Devíamos fazer amor melhor. Cozinhar melhor. Correr mais rápido. Crescer mais. Ser mais forte. Mais inteligente. Mais educado. Entre o medo da vida e o medo da morte, existe a culpa do momento. Tentamos escapar da culpa, tornando-a inconsciente, por meio da supressão, repressão, projetando-a nos outros e fugindo. No entanto, não estar ciente da culpa, repressão, não resolve. A culpa reaparece na forma de autopunição por meio de acidentes, azar, perda de emprego ou relacionamentos, distúrbios físicos e doenças, cansaço, exaustão e as muitas maneiras que a mente inventa para catalisar a perda de prazer, alegria e vitalidade. A culpa representa a morte, assim como o amor representa a vida. A culpa faz parte do pequeno eu e fundamenta nossa disposição de acreditar em coisas negativas sobre nós mesmos. Um comentário negativo de alguém próximo
destrói imediatamente a felicidade e a alegria do dia. Provavelmente, sem culpa, não haveria doença física. A culpa é uma negação de nossa inocência intrínseca. Por que tanto lixo nos seduz? Não é por causa de nossa própria inocência? Não é porque, à medida que crescemos, confiamos que o que os outros nos diziam era verdade? E ainda hoje, ainda confiamos nos outros para nos dizer a verdade? Será que compramos um monte de mentiras e estamos dispostos a comprar outro lote por ingenuidade e inocência? Não é essa mesma inocência interior a razão pela qual podemos ser explorados? Na verdade, se olharmos profundamente dentro de nós mesmos, não é nossa inocência a razão pela qual acreditamos que somos culpados? Por inocência, adquirimos toda a negatividade do mundo e permitimos que ela destruísse nossa vitalidade, destruísse nossa consciência de quem realmente somos e nos vendêssemos à pequenez patética a que nos acomodamos. Em nossa inocência e impotência de recém-nascidos, sem discernimento, fomos programados como computadores. Ver isso significa tomar consciência. Ouvimos falar de programas de conscientização e seminários de conscientização. O que isto significa? Conseguiu algumas fórmulas complicadas? Deixar-nos ser programados pela ideia de verdade mística de outra pessoa? A maioria dos programas de conscientização se resume a este ponto essencial: perceber o que estamos comprando, o que aceitamos diariamente. Vamos dar uma olhada no que já está programado em nós e começar a questionar, desarmar e deixar ir. Vamos acordar e nos libertar de sermos explorados e escravizados pela programação negativa do mundo. Veremos o que é uma tentativa de outros de nos controlar, explorar, tirar dinheiro de nós e obter nossos serviços, energia ou lealdade e capturar nossa mente. Os mecanismos pelos quais isso acontece foram belamente exemplificados no filme Tron, no qual o papel do controle central era escravizar por meio da programação progressiva. Quando entendemos a verdade de como a programação acontece, veremos que somos o computador puro e vazio. Somos o espaço inocente em que ocorre a programação. Quando percebemos tudo isso, ficaremos com raiva. Mas a raiva é melhor do que resignação, apatia, depressão e dor. Significa assumir o controle de nossa mente, em vez de entregá-la à televisão, jornais, revistas, vizinhos, conversas no metrô, comentários casuais da garçonete, lixo interno e externo. Quando descobrirmos que nossos bancos de memória estão cheios de lixo, teremos muito menos medo. Vamos gostar de começar a deixar os sentimentos surgirem. Vamos vê-los como são. Vamos limpar todo o lixo e deixá-lo ir. Uma vez que olhamos profundamente dentro de nós mesmos e encontramos essa inocência inata, paramos de odiar, condenar e aceitar a condenação dos outros e suas tentativas sutis de negar nosso valor como seres humanos. É hora de retomar nosso poder e parar de dá-lo a qualquer golpista que desperte nossos medos para tirar algum dinheiro de nossos bolsos ou a nos escravizar à causa deles e viver de nossa energia. Então será fácil fugir de todo esse medo, porque teremos o poder de escolha. Tememos que a jornada de descoberta interior nos leve a uma verdade terrível, horrível. Ao programar nossas mentes, esta é uma das barreiras que o mundo criou para impedir a busca pela verdade. Há uma coisa que o mundo não quer que saibamos: a verdade sobre nós mesmos. Por quê? Porque então seremos livres. Não podemos mais ser controlados, manipulados, explorados, exaustos, escravizados, aprisionados ou privados de nosso poder. Portanto, a jornada interior de descoberta está envolta em uma aura de mistério e premonições. Qual é a verdade sobre essa viagem? A verdade é que à medida que nos movemos para dentro e descartamos uma ilusão após a outra, uma mentira após a outra, um programa negativo após o outro, nos tornaremos cada vez mais leves. A consciência da presença do amor ficará cada vez mais forte. Vamos viver a vida com cada vez menos esforço. Desde o início dos tempos, os grandes mestres diziam que devemos olhar para dentro e encontrar a verdade, porque a verdade de quem realmente somos nos libertará.
Se o que vamos encontrar dentro de nós fosse algo pelo qual nos sentimos culpados, algo podre, ruim e negativo, não teríamos sido aconselhados a procurar todos os professores do mundo. Pelo contrário, eles teriam nos dito para evitá-lo a todo custo. Descobriremos que todas as coisas que o mundo chama de mal estão na superfície, na camada superior, externa e fina. Por trás desses erros existem mal-entendidos. Não somos podres, somos apenas ignorantes. À medida que abandonamos o medo da culpa e a energia que o acompanha, as doenças físicas e os sintomas começam a desaparecer. A capacidade de amar a nós mesmos retorna na forma de um aumento progressivo da autoestima, e com isso vem a capacidade de amar os outros. A liberação da culpa desencadeia uma renovação da energia vital. Isso pode ser visto dramaticamente em muitas pessoas que se convertem por experiência religiosa. A liberação repentina da culpa por meio do mecanismo do perdão é responsável por milhares de recuperações de doenças graves e avançadas. É irrelevante concordar ou não com o conceito religioso. O importante é que o alívio da culpa seja acompanhado por um ressurgimento da energia vital, do bem-estar e da saúde física. Quando se trata de curar e aumentar a saúde emocional, vale a pena ser paranoico. Ficamos cientes de todos os traficantes de culpa em nossas vidas e de suas influências deletérias. Podemos nos perguntar se não atingiríamos a mesma motivação ou comportamento por amor e não por medo e culpa. A culpa é a única razão pela qual não esfaqueamos nosso vizinho? Não poderíamos nos recusar a esfaquear nosso próximo, porque o amamos e cuidamos dele como um ser humano inerentemente inocente, lutando para crescer, mas cometendo erros ao longo do caminho, assim como nós? Seguiríamos com mais eficácia os ensinamentos religiosos, quaisquer que os sejam, se o fizéssemos por amor e apreço, em vez de por culpa e medo? Podemos nos perguntar por que precisamos da culpa. Que serviço podemos obter com isso? Somos tão estúpidos que só nos comportamos bem por causa da culpa? Estamos tão inconscientes? Não é possível que a consideração pelos sentimentos dos outros substitua a culpa como motivação para o comportamento humano adequado? Ao examinarmos essas questões e analisarmos suas origens sociais, vemos que a Idade Média está longe de terminar. A Inquisição se limitou a adotar novas e mais sutis formas de crueldade. Sem saber, adquirimos um sistema de negatividade que atualmente está varrendo o planeta. Agir de forma errada e culpada é uma forma de crueldade. Permitimos que os outros nos programem com métodos de autotortura e, em resposta, reagimos convidando outros a se torturarem. Nós nos permitimos ser manipulados pela culpa e agora nós mudamos e usamos esse mesmo mecanismo para tentar explorar e controlar os outros. Não nos permitimos experimentar a realidade do nosso verdadeiro eu e nós nos ressentimos daqueles que o fizeram. Ficamos ofendidos com sua vitalidade nas áreas onde nos sentimos deficientes. Essa verdade séria é capturada na história de um homem que estava caminhando na praia e se deparou com um pescador com um balde cheio de caranguejos. O homem disse ao pescador: "É melhor você cobrir o balde ou os caranguejos vão sair." "Não", disse o velho pescador sábio, "não há necessidade de cobri-los. Olha, quando um caranguejo chega ao topo do balde para sair, os outros o agarram e puxam. À medida que continuarmos a nos soltar e nos sentir cada vez mais leves e livres, veremos que, infelizmente, a natureza do mundo é como a de um balde de caranguejos. E então, a amplitude de sua negatividade se tornará aparente. Quando nos tornamos totalmente cientes da mercadoria que nos foi vendida, é muito provável que sintamos raiva e um forte desejo de nos libertar das algemas da negatividade.